Segunda Crônicas, capítulo 17. Diz assim a palavra do Senhor. Amém, misericórdia? Amém. Segunda Crônicas, capítulo 17. Josafá, filho de Asa, sucedeu como rei e fortaleceu-se contra Israel. Posicionou tropas em todas as cidades fortificadas de Judá e pôs guarnições em Judá e nas cidades de Efraim, que Asa, o seu pai, tinha conquistado. O Senhor estava com Josafá, porque ele andou nos caminhos que o seu antepassado Davi tinha seguido. Não consultou os Baalins, mas buscou o Deus do seu pai, obedeceu aos seus mandamentos e não imitou as práticas de Israel. O Senhor firmou o reino de Josafá, e todo Judá lhe trazia presentes, de maneira que teve grande riqueza e honra. Ele seguiu corajosamente os caminhos do Senhor. Além disso, retirou de Judá os santuários locais e os postes de Aserá. No terceiro ano do seu reinado, ele enviou os oficiais Bener-Rail, Obadias, Zacarias, Natanael e Micaías, para ensinarem nas cidades de Judá. Com eles foram os levitas, Semaías, Netanias, Zebadias, Azael, Zemiramote, Jonatas, Adonias, Tobias, Tobiadonias e os sacerdotes Elisama e Georão. Percorreram todas as cidades do reino de Judá, levando consigo o livro da lei do Senhor e ensinando o povo. O temor do Senhor caiu sobre todos os reinos ao redor de Judá, de forma que não entraram em guerra contra Josafá. Alguns filisteus levaram presentes a Josafá, além da prata que lhe deram como tributo. E os árabes levaram-lhe rebanhos, 7.700 carneiros e 7.700 bodes. Josafá tornou-se cada vez mais poderoso, construiu fortalezas e cidades de armazenamento em Judá, onde guardava enorme quantidade de suprimentos. Também mantinha em Jerusalém homens de combate experientes. Segue abaixo a lista daí dos experientes que ele chamou. Vamos caminhar um pouquinho. Capítulo 19. Quando Josafá, rei de Judá, voltou em segurança a seu palácio em Jerusalém, o vidente Jeú, filho de Hanani, saiu ao seu encontro e lhe disse: será que você devia ajudar os ímpios e amar aqueles que odeiam o Senhor? Por causa disso, a ira do Senhor está sobre você. Contudo, existe em você algo de bom, pois você livrou a terra dos postes de Aserá e buscou a Deus de todo o coração. Versículo 9, deu-lhes a seguinte ordem: vocês devem servir com fidelidade e coração íntegro no temor do Senhor. Agora vamos para o capítulo 20. Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Azazon Tamar, isto é, em Gedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo que vinha de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na assembleia de Judá e de Jerusalém no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que estás nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo, nas tuas mãos estão a força e o poder. Ninguém pode se opor a ti. Não és tu o nosso Deus que expulsaste os habitantes dessa terra diante de Israel, o teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão?
Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja peste, seja fome, nós nos apresentaremos diante de ti neste templo, pois ele leva o teu nome. E clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Agora, aí estão amonitas, moabitas e habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitistes que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo, ao ouvirem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. O nosso Deus não irás tu julgá-los, pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Todos os homens de Judá, com suas mulheres e os seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Jaaziel disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá, assim diz o Senhor a vocês: não tenham medo, nem fiquem desanimados, por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles, eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor dará, ó Judá e Jerusalém. Não tenham medo nem desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Josafá prostrou-se com o rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração diante do Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coraitas, levantaram-se e louvaram ao Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. De madrugada foram ao deserto de Tecoá. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão êxito. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para que cantassem e louvassem ao Senhor pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército com o cântico: deem graças ao Senhor, pois o seu amor leal dura para sempre. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscada contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá. E eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os do monte de Seir para separá-los para destruição e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, ajudaram a destruir-se uns aos outros. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Então Josafá e os seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos e de roupas, e também objetos de valor. Havia tanto espólio que levaram 3 dias para saquear tudo. No 4º dia eles se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram ao Senhor. Por isso até hoje esse lugar é chamado Vale de Beraca, que significa Vale das Bênçãos. Depois, sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e Jerusalém voltaram alegres-se para Jerusalém, pois o Senhor os enchera de alegria, dando-lhes vitória sobre os seus inimigos. Até aqui, glória a Deus. Alguns, foi a maior leitura da Bíblia nesse ano de 2025. Tomara que não, misericórdia, né? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua presença viva e real nesse lugar. Obrigado, Jesus, porque o Senhor sempre presente está. E nós que muitas vezes não, ó Deus, percebemos. Mas não nos deixe perder a percepção da Tua presença. Muito pelo contrário, nos dê sempre olhos atentos, ó Deus,
ao teu agir e aquilo que o Senhor está comunicando do céu para a terra. Esse é o nosso desejo, Senhor, é sermos achados à disposição e disponíveis para poder realmente viver aquilo que o Senhor deixou escrito. Em nome de Jesus, Pai. Livra-nos de toda distração, preocupação e inquietação. Livra-nos, ó Deus, da indiferença, Deus, e que a Tua palavra seja pregada, Senhor, e que o Senhor possa agir com graça e liberdade nesse lugar. É o nosso clamor e a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Queridos, iniciamos essa série de mensagens na quarta-feira, referente ao mês de dezembro, com o tema sujeitar, resistir e avançar. Baseado em Tiago 4:7, quando ele deixa escrito para nós, inspirado pelo Espírito: sujeitai-vos, se submetam a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Acheguem-se mais próximo de Deus e Deus se aproximará de vocês. Então nós vemos que esse texto bíblico nos chama a esse lugar, a conjugar esse verbo, esses três verbos, né, que é sujeitar, resistir e avançar. Que possamos, queridos, mesmo diante dos desafios que enfrentamos, ser achados com a postura correta. A postura correta que todo aquele que crê deve ter é de sujeição, é de submissão àquilo que é a vontade de Deus, o nosso Pai. O que significa a palavra se sujeitar? É se render ao ponto de obedecer e reconhecer a dependência total sobre a vontade de alguém, e essa vontade desse alguém é Deus. Isso é se sujeitar, é render-se. É se render em obediência e total dependência de uma vontade, a vontade de Deus. O que é a palavra resistir? A palavra resistir é se opor a um inimigo, se opor e resistir à opressão de um inimigo. E a palavra avançar é ir adiante, é mover-se e progredir. Isso significa a palavra avançar. Então o Senhor está nos chamando nesses dias a nos sujeitar a um lugar de dependência e total obediência à vontade dEle, para que então possamos nos levantar com resiliência e resistência, para se opor a tudo aquilo que é inimigo, que se levanta com opressão, depressão contra nós e a nossa casa, e que possamos então avançar, nos mover adiante, progredir a cada dia e não regredir, não retroceder, mas avançar. Aleluia. Porque o Senhor não se alegra com aquele que retrocede, mas aquele que conserva e permanece avançando. Aleluia. Por isso que o apóstolo Paulo nos chama a esquecer das coisas que para trás ficam e avançar diante daquelas que de nós está, avançando para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Então, queridos, em Cristo, o nosso passado está resolvido, o nosso presente está assumido e o nosso futuro está garantido. Aleluia, em Cristo, é isso que acontece. Mas hoje, queridos, eu gostaria de falar em cima dessa série de mensagens. O tema do episódio de hoje é princípios de batalha para vencer e não ser vencido. Princípios de batalha para vencer e não ser vencido. E isso passa de geração em geração, mas esses princípios de batalha jamais passarão. São princípios que a Bíblia nos ensina. Porque, queridos, você queira ou não, batalhas são realidades que enfrentamos todos os dias.
No mundo que jaz no maligno, nós somos desafiados e batalhamos e lutamos todos os dias. Eu lembro que uma vez eu falei para uma pessoa, eu falei assim, tem uma semana abençoada e de vitória. Ela falou assim, não fala vitória não, pastor, porque senão eu vou ter luta. Eu falei, uai, luta você vai ter, querendo ou não, porque você precisa tomar posse da vitória. Luta nós sempre vamos ter, o que a gente precisa é aprender a lutar, com as armas corretas em Deus. Lutas a gente sempre vai ter, desafios sempre vamos ter. Mas quando somos pautados e fundamentados em princípios, nunca vai nos faltar armamento suficiente para podermos vencer cada uma das batalhas, seja elas pequenas ou grandes. Então nós precisamos, à luz da palavra, ser orientado, ser fundamentado, para que a gente seja vencedor e não pessoas que são vencidas. Como que está a sua vida no dia a dia? Você é alguém que tem vencido ou você é alguém que tem sido vencido? Você é aquele que vence ou é aquele que está sendo vencido? Cutuca a pessoa do seu lado, e aí? Você está vencendo ou está sendo vencido? A palavra do Senhor nos ensina que em Cristo nós somos mais que vencedores. Há uma fonte da vitória, e essa fonte da vitória é estar em Cristo. Quando eu estou em Cristo, eu sou mais do que vencedor. Quando eu me ausento de Cristo, eu sou um perdedor. Eu sou alguém que vou perder as batalhas, porque eu estou me ausentando daquilo que eu tenho que estar presente. E quando nós vamos para esse texto que nós lemos, em 2 Crônicas, que começa ali no capítulo 17, a história de Josafá, e conclui ali no capítulo 21, no começo. Quem foi Josafá? Foi um rei que governou Judá durante um tempo, mas ele governou após o governo do seu pai, o reinado do seu pai. Quem era o seu pai? Era Asa. Para entendermos Josafá, precisamos entender um pouco o que vem antes e o que vai acontecer depois. Nós vemos que Asa, ele começou bem, ele começou uma reforma no seu governo espiritual, colocando as coisas no seu devido lugar, arrancando postes ídolos que foram levantados na cidade. Ele começou bem, mas depois que chegou no meio e até o caminho do fim, ele se perdeu, ele se desviou, ele começou a ter ódio e raiva dos profetas, porque os profetas estavam muitas vezes falando não aquilo que ele queria ouvir, mas aquilo que ele precisava. E você conhece pessoas assim, que quando você fala o que ela quer, está tudo bem, mas quando você fala o que precisa, ela espana? Foi isso que aconteceu com o rei Asa. Enquanto falava coisas que eram coniventes àquilo que ele queria, estava tudo bem, mas quando ele começou a ser confrontado, para ser alinhado, ele saiu fora. E ele começou então a prender os profetas. E o final dele termina muito mal, porque ele se desvia do Senhor, ele começa a perseguir e prende os profetas, e ele termina com uma doença no pé. Ele morre com essa doença no pé. Ou seja, ele começou bem, mas o fim dele, ele acabou com uma doença no pé, porque o andar dele no final foi doentio. Foi fora daquilo que era o propósito de Deus para a vida dele. Ele não se arrependeu, ele foi tomado de orgulho, de arrogância. E então isso corroeu, matou o rei Asa. Porque ele rejeitou os profetas, ele rejeitou a profecia de Deus. E depois então ele começou a perseguir esses profetas ainda e prendê-los. E agora ele morre, e Josafá, seu filho, assume o reinado no lugar dele. Mas Josafá então começa de forma correta. Ele começa também destruindo alguns santuários que era para outros deuses. Ele começa trazendo uma busca de todo o coração a Deus, e leva o povo a essa busca. Ele começa a delegar juízes para colocar ordem,
para que o povo voltasse à lei do Senhor e pudesse mais do que só se voltar à lei do Senhor, mas cumprir a lei do Senhor. Então ele coloca homens que eram experimentados, homens experientes, homens que já tiveram experiência com a palavra, para serem juízes e comandantes de toda a estrutura governamental que ele agora tinha assumido. Ele estava indo bem, ele começou a ser fortalecido, a fortificar algumas coisas que o pai tinha feito de bom, a potencializar e transformar e melhorar outras coisas. Ele então estava sendo pontual, até que então, ele me faz uma besteira, ele faz uma aliança com Acabe e Jezabel. Acabe é o rei de Israel que se misturou com outros ídolos, é um rei que era conhecido como ímpio, como alguém que vivia contrário àquilo que Deus e a sua lei ordenava. Ele fez aliança e ele foi lutar ele caiu na lábia de Acabe e foi lutar uma guerra que não era dele. Ele se uniu com a pessoa errada. Então agora ele se uniu com a pessoa errada, mas Deus teve misericórdia dele. Sabe o que significa a palavra misericórdia? É ser livre daquilo que você merece. Ele foi para uma batalha, olha como que era Acabe. Acabe, ele buscou os profetas dele, que era tudo misturado, e pediu uma orientação e um sinal verde, se era para entrar na batalha ou não. E aí os profetas dele falou o que ele queria, que era para ir, diante de Josafá. E então Josafá falou, mas não tem outro profeta? Aí ele falou, tem um profeta que eu odeio ele, porque ele fala coisas que eu não gosto. Ele só fala coisa ruim do meu reinado. O nome dele é Micaías. Acho que Acabe falava assim, ele não me cai bem. Ele só vê coisa ruim no meu governo, no meu reinado. Micaías então falou a princípio o que ele queria ouvir, mas depois então Acabe fala assim, fala a verdade, o que você quer falar? E então Micaías começa a falar, e então Acabe fica bravo, falou, falei para você, Josafá, ele só vê coisa ruim, porque daí Micaías começou a pontuar que não era para ele ir para a batalha. Mas Josafá não deu ouvidos e foi para a batalha. Acabe tinha armado uma arapuca para ele, porque falou, vista você de rei e eu vou de soldado, porque eles vão querer matar o rei. Bem amigo Acabe, né? E o Josafá, sabe aquela pessoa que não sabe nem onde está? Foi. Só que quando os soldados viram, Deus era misericordioso com Josafá, porque quando viram o Josafá, ele gritou, e a Bíblia diz que Deus teve misericórdia de Josafá, e eles viram que Josafá não era o rei de Israel. E um enviado soltou uma flecha, a perder de vista na batalha, e atravessou Acabe. E Acabe morreu. Só que Micaías, quando foi preso, porque ele falou que não era para ir, ele diz, você vai, Acabe, você vai morrer nessa batalha. Se isso não acontecer, Deus não é na minha vida. Irmão, quando o profeta abre a boca para falar, tenha juízo. Ele falou, se eu não sou homem de Deus, isso não vai acontecer. E ele falou isso perto de todo mundo. E o que aconteceu? Acabe, acabou. Morreu. Ele vivia fora daquilo que eram os valores e princípios de Deus. Os princípios de batalhas dele eram pautados no que ele achava, ou nas estratégias que ele conseguia desenhar, na força do seu braço. Agora Josafá se livrou, Deus teve misericórdia, e quando ele se voltou, Deus usou um profeta para dizer para ele, você se livrou, mas a ira do Senhor está sobre você, porque você fez aliança com quem não devia ter feito, mas você tem algo diferente, você tem uma bondade e uma busca a Deus de todo o coração. Então Josafá agora tinha se safado, e ele então quis fazer tudo diferente.
Ele trouxe pessoas experientes para o seu lado. E então agora ele foi conectando as coisas. Só lembrando de uma coisa, sabe qual a aliança que Josafá fez com Acabe? Casou o filho dele com a filha dele. Então era algo que ele ia ter que arrastar e colher ainda. Nós vamos chegar lá. Mas a Bíblia diz que então agora Josafá, ele está ali organizando todo o governo dele. E diz que o Senhor era com ele, ninguém tentava contra ele. Os inimigos mandavam um presente para ele. Olha que coisa boa. E ele estava em paz. Mas de repente, queridos, ele reúne todo mundo. E então nessa reunião dos de Judá, diz que os moabitas, os amonitas e os meunitas souberam disso e era um forte exército. E vieram então agora fechar o cerco para destruir Josafá e o exército de Judá. Então Josafá foi até o Senhor. Ele proclamou jejum e oração. Sabe aquela pessoa que quando o negócio, a batalha está ferrenha sobre ela, está vindo de tudo quanto é lado, e ela fala, agora eu vou jejuar. Agora eu vou orar. Agora eu vou convocar o povo para orar. Então Josafá colocou o povo para orar, jejuar, buscar a face de Deus. E à medida que eles estavam ali humilhados, reconhecendo que a grandeza de Deus e o poder de Deus, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor foi derramado sobre eles. E um homem, um profeta chamado Jaaziel, se levanta e começa a dizer, não temas, não tenham medo, não desanimem. Só um detalhe, queridos, Josafá, ele se levanta para dizer e exaltar quem Deus é, e ele diz, nós não sabemos como vamos enfrentar esse inimigo, mas uma coisa nós fazemos, nós voltamos os nossos olhos para o Senhor. Sabe, queridos, nunca perca o olhar do Senhor. E então a Bíblia diz que agora que o Espírito tomou Jaaziel, ele começou a dizer, não temas, não desanimem, porque essa batalha não é de vocês, mas é do Senhor. Ele diz simplesmente, no capítulo 20, versículo 17, vocês não precisarão lutar nessa batalha, tomem posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor dará. Ó Judá e Jerusalém, não tenham medo e não desanimem, saem para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. A direção do Senhor é, se posicione, tenha posicionamento, permaneça firme e veja o livramento do Senhor. Primeiro posicionamento, depois permanecer firme, e depois veja o livramento que o Senhor dá. Muita gente quer o livramento do Senhor, mas não quer se posicionar. Muitos querem o livramento do Senhor, mas não quer se manter firme. Ei, não seja iludido. Deus não quebra princípios, Deus não quebra processos. Se você quer viver livramento da parte do Senhor na sua vida, na sua casa, na sua família, não abra mão de um posicionamento. Permaneça firme no Senhor. Porque essa foi a fala de Deus para o povo. Vocês buscaram de todo o coração, vocês jejuaram. E eu vim, derramei do meu espírito e trouxe uma orientação profética do que vocês deviam fazer. Mas o que cabe a vocês é posicionamento, permanecer firme e ver o livramento que o Senhor dá. E vocês não desanimem, não tenham medo, porque eu sou com vocês. Porque eu sou com vocês. E a Bíblia diz que então agora Josafá e todo o povo cai de joelhos e começa a adorar o Senhor. E eles começam a adorar, então chama os levitas, então ali agora eles começam a entoar cânticos e louvores a Deus. E então agora ele posiciona alguns homens, e ele diz, amanhã na batalha, vocês vão à frente com louvor e com adoração. Porque é dessa forma que Deus vai nos dar a vitória.
E a Bíblia diz que eles desceram para o vale, e ali eles cantaram e louvaram ao Senhor. E então o Senhor colocou em confusão o exército inimigo. Quem eram os amonitas? Quem eram os moabitas? Quem eram esses meunitas? Esses nomes diferentes. Sabe quem eram os moabitas? Quem eram os amonitas? Eram descendentes de Ló. E quando a mulher de Ló olhou para trás, virou uma estátua de sal. Agora as filhas embebedaram o pai e disseram: vamos embebedá-lo para a gente ter relações com ele, para que não falte descendência. Então as filhas assim fizeram, embebedaram Ló, tiveram relações com o pai. E aqui surgiu dois povos, os moabitas e os amonitas. E esse meunitas também era parte misturada dessas duas descendências. O que eles representam espiritualmente? Representam confusão, representam impulsividade. Eles representam malignidade. E eles tinham muita raiva do povo escolhido. Então tinha batalhas. No entanto que eles são 3 exércitos que foram no vale para massacrar Josafá e o povo escolhido. Mas agora, eles estavam no vale cantando e louvando. O Senhor colocou eles em confusão. E eles se autodestruíram, sem eles colocarem a mão. Quando eles saíram do vale e subiram o monte, quando eles viram, tinha só cadáver, não tinha um vivo. Todos eles morreram. E a Bíblia diz que o Senhor os assistiu ao ponto deles colherem do fruto dessa batalha, sem precisar lutar com as mãos deles. Ficaram 3 dias pegando os espojos daquela guerra. Então eles colocaram agora, eles levantaram um altar de adoração ao Senhor. E a Bíblia diz que ali eles disseram, e é chamado até hoje, Vale de Beraca, que significa Vale das Bênçãos. Ali o Senhor abençoou a vida deles, encheu eles de alegria, dando-lhes vitória sobre os seus inimigos. Quais os princípios de batalha que nós aprendemos aqui para vencer e não ser vencido? Primeiro, nunca abra mão de uma vida de sujeição. Essa vida de sujeição é buscar ao Senhor com jejum e oração. Jejum não é passar fome, é mortificar a carne buscando mais de Deus. Fazer jejum não é ficar sem comer. Ficar de jejum é você se abster do alimento, mas ler mais a Bíblia, ter mais tempo de oração. Isso é jejum. Jejum é um lugar de consagração. É um lugar que eu faço mortificar, matar a minha carne, para ter mais de Deus, para estar mais sensível ao que Deus quer. A Bíblia diz que com jejum e oração, eles se voltaram os olhos para o Senhor. Eles tiveram uma vida de devoção, eles tiveram uma vida de sujeição ao Senhor. A Bíblia diz que eles começaram então agora, diante da manifestação do Espírito de Deus no meio deles, a partir de uma consequência do lugar de consagração, que é jejum, oração e busca pela palavra, o Senhor se moveu no meio deles. Então agora eles, com louvor e adoração, começaram a cantar: o Senhor, deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor leal dura para sempre. Esse era o louvor que encheu aquele vale. Esse é o louvor que fez com que a vitória viesse sobre eles. Queridos, nós vamos entender que toda vitória, ela vem como consequência de nós nos sujeitarmos ao Senhor. Josafá se sujeitou ao Senhor, ele se submeteu ao Senhor. Ele disse: Senhor, eu reconheço que se não for o Senhor, nós estamos dentro d'água. Se não for o Senhor, vai dar ruim, nós vamos ser massacrados, os nossos inimigos vão nos consumir. Ai de nós, Senhor, não passamos de miseráveis. Senhor, se não for o Senhor, não vai dar bom, nós vamos morrer. A Bíblia diz, queridos, que homens, mulheres e crianças, até crianças de colo, se apresentaram diante do Senhor, porque Deus é um Deus de gerações. Aqui estava todos diante do Senhor, reconhecendo a total dependência dEle.
Sabe, queridos, como está dentro das nossas casas, as nossas batalhas diárias? Será que nós temos levantado essa bandeira? A bandeira de uma vida de consagração, de busca ao Senhor. Só vou jejuar quando o negócio apertar na minha casa. Eu só vou jejuar quando o negócio apertar na minha empresa. Só vou jejuar quando as coisas apertarem nas minhas finanças. Não, queridos, jejum é um estilo de vida. Consagração é um estilo de vida que nós precisamos desenvolver diariamente. Porque se nós não nos sujeitamos nesse lugar ao Senhor, queridos, nós não conseguimos resistir o inimigo e nós não conseguimos avançar. Nós começamos a retroceder, nós começamos, queridos, ao invés de resistir, ser sucumbido, ser consumido pelos nossos inimigos. Josafá nos ensina, queridos, princípios de uma batalha para vencermos e não sermos vencidos. Precisamos nos voltar ao Senhor e precisamos tomar cuidado com quem a gente anda. A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Com quem você tem andado? Sabe, queridos, nós temos que nos unir com pessoas que estão indo para o mesmo lugar, pessoas que querem viver a realidade do céu. Aleluia, queridos. Sinto muito, mas unidade. Se você tem se unido com pessoas que não estão servindo a missão, isso na verdade é uma rebelião. Unidade sem servir o propósito da missão não faz sentido. Se não for para viver a missão do reino. A nossa unidade tem que ser para viver o propósito do reino. O que podemos cooperar para viver o propósito do reino? Unidade, queridos, sem ser com o propósito de servir a missão do reino, é rebelião. Porque a Bíblia diz para nós, queridos, que a desobediência é pior do que o pecado de feitiçaria. Se eu preciso andar com o pecador, mas ele precisa ser transformado. Agora, se eu estou tomando a forma dele, tem alguma coisa errada. Josafá fez alianças erradas e deu ruim. E ele não aprendeu, queridos. Se continuar, ele fez outra aliança com Acasias, que era um outro rei ímpio, que vivia fora daquilo que era de Deus. Vamos construir agora navios, para a gente fazer o comércio acontecer. Aí um profeta, Eliezer, ele se levanta e diz: isso vai dar ruim, você vai construir algo com aliança errada, vai afundar todos esses navios. E foi dito e feito, queridos. Tudo que construiu com ímpio, naufragou. Sabe, queridos, nós precisamos tomar cuidado para não nos ausentarmos do lugar da presença. A presença, queridos, esse lugar de sujeição à presença é que vai nos fazer ter consciência e estratégia para poder vencer as batalhas e não ser vencido por elas. Se una com pessoas de propósito. Honre as alianças no Senhor. Cuidado, queridos, porque aquilo que parece benefício, na verdade acaba sendo depois um malefício. Josafá, queridos, ele colheu a consequência. Deus teve misericórdia dele. Ele não morreu na guerra contra Acabe, mas por ele ter colocado o filho dele para casar com a filha do acabado, com aquele que era fora da aliança, o que aconteceu? Quando Josafá morre, Jeorão assume, que é o filho dele. Ele manda matar, queridos, todos os irmãos dele. Ele manda matar todos os comandantes que o pai dele tinha colocado, que cuidava da lei de Deus. Por isso que nós precisamos tomar cuidado, porque o nosso posicionamento como homens e mulheres vai falar muito na geração dos nossos filhos. Nós precisamos ensinar princípios e valores para os nossos filhos, não com a fala, com a vida. Porque se nós não nos posicionarmos e tomarmos cuidado, porque o que aconteceu com o filho de Josafá?
ele se aliançou e casou com alguém fora, com jugo desigual, com alguém que era fora da aliança de Deus. E deu ruim. Queridos, o errado sempre vai dar errado. Se renda àquilo que é certo para dar certo. Aleluia, queridos. E outro princípio, queridos, que Josafá nos ensina, que além do lugar de jejum, oração e busca pela palavra de Deus, nós precisamos ter uma prática de adoração. Eles cantaram, eles louvaram, e à medida que cantaram, adoraram e louvaram, eles venceram. Em João 4 diz que o Pai está à procura de verdadeiros adoradores, que adoram Ele em espírito e em verdade. Ou seja, queridos, o Senhor não, Ele na verdade está à procura do coração do adorador. Adorar é um estilo de vida. Diante das provações e das lutas, continue louvando ao Senhor, como eu disse no começo. Como diz o hino do irmão Lázaro, ou passando pela prova, dando glória a Deus. Está tudo bem, glória a Deus. Eu estava conversando com um homem ontem, nós estávamos numa festa de aniversário, e eu peguei o fotógrafo para conversar. E aí eu peguei ele, comecei a conversar com ele, e ele falando assim: pastor, sabe qual que é o desafio? O desafio não é buscar Deus quando tudo está ruim. Porque quando tudo está ruim, pastor, o que resta é Deus. O negócio é se manter buscando Deus quando tudo está bem. Ele falou: esse é o grande desafio, o problema, pastor. E ele falou: meu, porque quando tudo está bem, aí eu me afasto. Quando tudo está mal, eu busco. Não, queridos, é no dia bom e no dia mal, independente do final. Sempre precisamos buscar e louvar o Senhor. Aí eu falei: sabe qual que é o grande problema? Eu falei para esse rapaz: o problema é que a gente o último que resta é a oração, é a busca a Deus. Eu falei: resto, o problema é que a gente deixa o resto. A gente precisa entregar a essência para Deus. Não deixe para buscar a Deus quando a única coisa que resta é buscar a Deus. Que você possa buscar a Deus em todos os dias, no dia bom, no dia mau. Aleluia. Entendendo que o dia mau vai cooperar para o teu bem também. Vai ensinar lições para você que você nunca vai esquecer. Por isso que a carta aos Romanos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas vão cooperar, tanto as boas quanto as ruins. Aleluia. Josafá nos ensinou um princípio para vencermos batalhas: nunca nos ausentarmos do lugar da presença, mas sempre ser achado em devoção e consagração buscando ao Senhor. Esse é o nosso desafio diário. É isso que nós carecemos, buscar a palavra da verdade. Jesus diz: santificai-vos na verdade, a minha palavra é a verdade. Nós precisamos buscar a palavra de Deus, ela é a verdade que nos santifica. Por isso que ele diz: vai ter com o teu pai em secreto, entra no teu quarto, e aquele que te vê em secreto te recompensará. A recompensa maior que nós temos não é o que Deus pode fazer, é a recompensa da presença dele com a gente. Queridos, nós precisamos nos consagrar ao Senhor. Jesus diz que foram questionar: os discípulos de João jejuam, por que o teu não? Ele diz: enquanto o noivo está presente, como eles podem jejuar? Mas chegará o tempo que o noivo será retirado e eles jejuarão. Jejum também é uma forma de matar a carne e dizer: Jesus, Maranata, volta, Senhor. Quando eu tenho vida de jejum, eu estou falando: Jesus, como eu amo e aguardo a tua volta. Aleluia, queridos. Josafá, ele teve vitória, ele teve desafios, e que nós possamos aprender, queridos, princípios, e entendendo que as alianças que fazemos podem comprometer muito a missão que Deus tem para nós.
As alianças e amizades que você tem vai te levar, queridos, ou para o céu ou para o inferno. Que tipo de gente você está andando? Com gente que quer o céu ou gente que quer o inferno? Sabe, queridos, não dá para brincar. Não dá para brincar com o Senhor. Ele levou muito a sério a minha vida e a sua, ao ponto de morrer no nosso lugar. De enviar Jesus para morrer no nosso lugar. Para morrer a nossa morte, para que a gente pudesse ter a vida dele. Então, queridos, em nome de Jesus, leve a sério. E vive de forma séria diante do Senhor. Tenha posicionamento, permaneça firme e veja os livramentos do Senhor. Ele diz: não tenha medo e não desanime, eu estarei com vocês. Quando temos a prática da sujeição, nós temos essa graça de permanecer firme, de sermos posicionados, de vermos o livramento do Senhor, ser livre do desânimo e do medo, contando sempre com a presença dEle. Ele disse para nós, quando Ele estava sendo assunto aos céus, Ele disse para os discípulos: e eu estarei com vocês todos os dias até a consumação do século. Sabe, queridos, o que nos dá a graça para vencer todos os dias é a presença dEle com a gente. Ai de nós se não for a presença dEle. A gente não aguenta, a gente não suporta. Com Ele é suportável, sem Ele é insuportável. Que possamos viver, queridos, todas as batalhas com a certeza de quem está presente. Sabe aquela expressão de quando uma criança vem um pitbull de frente e ela só agarra na calça do pai? E ela sabe que o pai vai fazer alguma coisa? Ela não tem medo? É isso, queridos. É a gente entender que nós temos um pai para a gente agarrar. Entende? E que vai fazer de tudo e vai enfrentar aquilo que a gente às vezes não consegue. Nós temos essa certeza com a gente. A certeza do Pai que temos. Aleluia. Não abra mão do seu tempo de devoção. Não abra mão do seu tempo de se sujeitar ao Senhor. Ah, tá tudo bem, tá tudo bom. Pode melhorar. Pode melhorar. Não há nada tão bom que não possa ficar melhor. Aleluia. Nós temos sempre que melhorar no Senhor. Sempre que melhorar. Se você quer vencer e não ser vencido, não abra mão dos princípios dessa batalha que Josafá nos ensinou. Ter uma vida de consagração e adoração na beleza da santidade de quem Deus é. Se mantendo posicionado, permanecendo firme e vendo os livramentos que Deus pode dar. Aleluia. Como está o seu posicionamento? Sabe, queridos, a gente tem vivido dias muito desafiadores. E foi algo que me angustiou muito quando eu estava ali hoje na hora do louvor. Porque o que nós temos hoje de pessoas que são frequentadoras de igreja, mas nunca se abrem para ser discípulo, infelizmente é muito grande. Pessoas que entram e saem e continuam vivendo do jeito que quer. Não, queridos. Se você tem uma vida sujeita ao Senhor, Ele vai te levar a um posicionamento, Ele vai fazer de você alguém diferente. Vai transformar a sua vida por inteiro. Por inteiro. Perversidade não terá mais espaço na sua vida. Não. Sabe, queridos, então a falta de posicionamento e de permanência com firmeza faz muitas vezes as pessoas não ver o livramento de Deus, mas muitas vezes elas se jogando naquilo que são as armadilhas que o diabo arma. A Bíblia diz que os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livram. Tem que ter temor, tem que ter reverência. Sabe, queridos, não tem como permanecer da mesma forma. A presença dEle nos leva a um posicionamento. Olha o que a Bíblia nos diz, que homens, mulheres e crianças até de colo, todos estavam diante do Senhor, adorando ao Senhor.
não tinha uma divisão de adoração, que ora adorava o mundo, ora adorava a si mesmo e adorava a Deus. Não, adoravam somente ao Senhor. Queridos, o Senhor está nos chamando nesses dias a um posicionamento, porque, queridos, nós somos chamados para ser daqueles que avançam, daqueles que progridem, e não daqueles que retrocedem. Aleluia, queridos. Quer resistir e quer avançar, então se sujeite. Se sujeite à palavra do Senhor, se sujeite na presença dEle. E então o avanço será uma consequência. Aleluia, queridos. Sabe, queridos, nós vemos várias vezes no Antigo Testamento, e isso é uma ótica espiritual para nós, Deus entregando o povo escolhido na mão dos inimigos, para que eles pudessem novamente cair a ficha e voltar para o Senhor. Não, queridos, não queira cair na mão do inimigo. Continue nas mãos do Senhor. Permaneça com firmeza nesse lugar. Aleluia. Não negocie princípios e valores. Vamos vivê-lo. O impacto de Josafá foi na cidade, na região dele. O Senhor tem nos levantado nessa cidade de Bandeirantes para revolucionar essa cidade e essa região. A forma que você vive vai causar essa revolução ou não. Por isso, queridos, em nome de Jesus, não abra mão desses princípios para vencer batalhas. Não seja alguém vencido, seja alguém que vence. Aleluia. Olha quem Deus levantou para falar com Josafá: Jaziel. Jaziel significa Deus vê. Olha a descendência dele, filho de Zacarias, que significa Deus se lembrou. Benaia, o Senhor tem construído. Jeiel, Deus vive. Matanias, dom do Senhor. Asaf, aquele que reúne. Ou seja, Deus usou para falar com Josafá, um profeta que carregava atrás, na bagagem da sua vida, uma geração de pais e avós e bisavós, que carregavam essa verdade. Jaziel é aquele que reúne, é aquele que tem o dom do Senhor, é aquele que mostra com o jeito que vive, que Deus vive, é aquele que está construindo para o Senhor, é aquele que Deus se lembra, Deus está atento à forma dele viver. Deus é aquele que vê, é aquele que está vendo. Deus levantou esse profeta com essa bagagem profética da família dele, para dizer para Josafá: Deus é contigo. Sabe, queridos, eu quero ser profeta na sua vida nessa noite para dizer: Deus te vê. Eu quero profetizar sobre a tua vida que você é aquele que vai reunir pessoas para poder comunicar aquilo que o Senhor está dizendo. Você será aquele que se levanta para declarar com a sua vida que o Deus que você vive não é um Deus morto, mas é um Deus que vive. Você se levantará para mostrar para aqueles que estão à sua volta que você está construindo tudo que está construindo em nome do Senhor. Aleluia, queridos. Esse é o chamado profético para esse tempo, para permanecermos sujeitos ao Senhor, vendo o derramar dele, trazendo orientações e direções do que devemos fazer e como devemos fazer. Vamos ficar de pé, queridos, parece que está acabando. Feche os seus olhos, abre o seu coração ao Senhor no seu lugar. Sabe, não seja só um frequentador de igreja. Não seja alguém que vive indiferente, mesmo diante de uma presença que faz toda a diferença. Seja alguém que se rende. Seja alguém que reconheça total dependência de Deus. Seja alguém achado nele. Para que você possa se levantar com resistência,
para resistir tudo aquilo que se opõe, tudo aquilo que te oprime. Ah, Senhor, eis-nos aqui. Eis-nos aqui, Senhor. Levanta nesses dias um povo posicionado, e um povo que permanece firme, e que contempla o livramento do Senhor, diariamente. Levanta, Senhor, nesses dias, um povo que não desanima e não tem medo, porque sabe que o Senhor sempre estará conosco. Eis-nos aqui, Senhor. Levanta-nos, ó Deus, como um povo que se volta ao Senhor, em oração, jejum e busca pela Tua palavra. Eis-nos aqui, Senhor, rendidos diante de Ti, clamando por misericórdia para nossas vidas, para as nossas casas e nossas famílias. Não nos deixe negligenciar e se ausentar daquilo que precisamos nos posicionar. Senhor, perdoa-nos. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Purifica-nos e santifica-nos, Senhor. Na Tua palavra é a verdade. Santo, santo é o Senhor. Santo, santo é o Senhor, e muito digno de ser louvado. Teu Espírito, eu quero matar minha carne, fazer Tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja Tua vida, Jesus. Eu quero nascer do Teu Espírito, eu quero matar minha carne, fazer Tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja Tua vida, Jesus. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em Tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar meu espírito,
Aleluia. Sim, Senhor, esse é o nosso anseio. É não perder a oportunidade de viver a tua vida na nossa vida. A maior graça que podemos receber. Ah, Senhor, eis-nos aqui, Jesus. Queremos mortificar a nossa carne e vivificar o nosso espírito, para viver tudo aquilo que é a tua vontade, Deus Pai, revelada no Cristo e esclarecida pelo Espírito, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Estenda suas mãos. Que a graça de Cristo Jesus, o Senhor e Salvador, que o amor de Deus, o nosso Pai, o nosso Abba Pai, que a comunhão, o consolo, as virtudes e os dons do Espírito, seja sobre todo aquele que crê, hoje, para todos sempre. Quem crê diz amém. Amém. Aplauda o nome do Senhor.